Louvado seja Deus. Este é um momento tão glorioso, tão maravilhoso. Aleluia. Louvado seja Deus. Então, nós estamos marcando aí, né, com os irmãos, né, para trazer mensagem aí, tem, né, a Teresa Maria, Marisa, Thalita, a Cláudia, nós dizemos, faz tempo que não prega também, né, fugindo. Toda vez que fala, não deixe para depois, né, louvado seja Deus. Deus está marcando hoje, organizando, então cada um está trazendo a mensagem em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E também nosso irmão Denilson, né? Denilson, cada um em nome de Jesus. Amém? 1 Coríntios 11, capítulo 11, versículo 17, que fala acerca da ceia. Então, no versículo 17 fala: nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo por quanto vos ajuntais, não para o melhor, senão para o pior. Porque antes de tudo ouço que quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte o creio. E até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem de vós, de sorte que, quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor, porquanto comendo cada um toma antecipadamente a sua parte, sempre pela ceia, assim um tem fome e o outro embriaga-se. Não tendes porventura casas para comer e para beber, ou desprezais a igreja de Deus, e envergonhais os que nada têm, e que vos direi, louvo-vos, e isto não vos louvo. Amém? Até aqui pode aplaudir o Senhor. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. E o restante do 23 seguir, à frente eu vou comentando sobre os versículos. Então, a gente aqui estamos vendo, eu vejo essa passagem quando o apóstolo Paulo, ele está ali corrigindo, ensinando sobre algo que foi preparado por Cristo, que teve os seus discípulos ali juntos, dos apóstolos, todos os discípulos andavam, aqueles que estavam com Cristo, via sua caminhada, via seus ensinamentos, e aquilo que ele passava para que desse frequência. Então nós vimos Cristo, quando ele teve na sua última ceia, naquela Páscoa, Jesus já tinha mandado que preparasse a ceia. Jesus já estava ensinando algo especial. Jesus já estava passando que a ceia não é uma coisa de rotina, uma coisa de todos os costumes, de todos os meses, mas algo sagrado. Nós podemos ver que a ceia começa aqui e vamos ter continuidade lá. Então Jesus, quando ele reunia, quando Jesus veio, morreu, ressuscitou, mas antes, quando ele ensinava, Jesus, ele trouxe o ensinamento da ceia, da comunhão com o corpo de Cristo. Então, quando Jesus ele juntava com seus discípulos para participar do corpo e do sangue dele, a ceia sagrada, Jesus ele estava passando para eles, ensinando que tenhais comunhão. Jesus estava dizendo que era para ter lembranças, porque Jesus iria ser tirado dessa terra, ele iria voltar para o Pai. Jesus ele fala, em memória de mim, toda vez que comeres e beberes. Porque quando nós, tem alguém que a gente conhece, ou amigo da família que falece, às vezes a pessoa fala em memória daquela pessoa, em memória daquele que já se foi, daquele que morreu, mas em memória, quando a palavra fala, em memória de mim, porque ele está vivo para todo sempre, ele morreu
ele iria morrer ainda, naquele momento ele estava ensinando, mas ele iria ressuscitar, e ele estava dizendo que ele vive para todo sempre. E foi em memória dele que a cada vez que nós participamos do corpo e do sangue de Cristo. E quando o apóstolo Paulo ele disse: eu não vos louvo, porque quando vos ajuntais, então ele estava dizendo não para o melhor, mas para o pior. O apóstolo Paulo ele estava vendo ali uma bagunça. Ele estava vendo ali, eles servindo a ceia do Senhor, de qualquer forma, de qualquer maneira, não decidindo o corpo e o sangue do Senhor. Quando ele diz no 23, porque eu recebi do Senhor, que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. Aí nós olhamos o seguinte: os discípulos andaram com Cristo, servindo a Ele, até os últimos dias da sua vida. Jesus morreu, ressuscitou. E Paulo perseguindo, por nome de Saulo ainda, perseguindo, matando os cristãos, e não crendo que Jesus é o enviado, é o Filho de Deus. Então, olha para você ver, aquele que veio a conhecer a Cristo verdadeiramente depois, é esse mesmo que está ensinando aqueles que sentavam à mesa com Cristo. Então, muitas vezes, por isso que nós, muitas vezes, vamos ser surpreendidos por pessoas que nem têm muito tempo de cristão, do Evangelho. Vai soltar uma palavra que vai sair da sua boca, você vai ficar de boca aberta. Nem eu tinha imaginado uma palavra dessa. Então, o apóstolo Paulo, Jesus se revelando a ele, apóstolo Paulo passando por perseguições, sendo preso, chicoteado, mas ele aprendeu algo sobre a ceia, sobre a caminhada de Cristo. Então ele passou a ensinar o que eu recebi do Senhor, também vos ensinei, que na noite que foi traído, tomou o pão e deu graça, nos abençoou. Então Jesus, quando ele se reuniu com seus discípulos na última Páscoa, que aquela ceia que ele iria participar com eles, Jesus já sabia da sua hora, do seu sofrimento, da sua angústia, porque ele iria passar do desprezo. Você imagina você ali na mesa com Jesus, ali Jesus falando que essa seria a última, que ele iria padecer, que ele iria morrer, mas que ele iria ressuscitar, voltar para o Pai, mas um dia ele retornaria para buscar os seus. Agora você imagina naquela mesa ali os discípulos como ficaram tristes, angustiados, sabendo que a hora que Cristo iria partir estava perto de acontecer. Mas eles estavam ali, Jesus servindo. Agora você imagina Jesus dizendo para eles com palavra triste, porque Jesus sabia do que ele iria enfrentar. A palavra fala que quando Jesus esteve ali no Monte das Oliveiras, quando ele esteve no Monte da Transfiguração, e ele teve angústia de tristeza, sabendo que ele iria enfrentar, a palavra fala que saiu sangue e suor, em lugar de suor no seu corpo. Nós sabemos que em poucas pessoas aconteceu isso, que é chamado de hematidrose, que sai sangue no lugar de suor, com muita angústia, tristeza, depressão, mas tem que ser profunda para que o corpo passe a transpirar sangue. E muitas das vezes nós vamos logo reclamando, desistimos por pouca coisa, sendo que Cristo ele passou por algo tão terrível, a ponto de angustiar-se, a ponto de ele dizer: a minha alma está angustiada, eu estou triste. Porque Jesus ele sabia do que ele iria enfrentar, mas Jesus sabia do que ele iria enfrentar, mais ainda pela rejeição daqueles que andavam com ele, daqueles que entrou com ele, junto ali, aleluia, jogando ramos, quando ele entrou com o jumentinho, montado no jumentinho, e dizendo: Hosana, paz do céu, paz da terra, e dizendo que ele era o Filho de Deus, esses três iriam gritar: crucificam. Então Jesus, ele já estava prevendo tudo isso.
Jesus também estava triste porque do lado dele tinha um que iria trair. Tinha um que era o filho da perdição, por nome de Judas. Então, nós vemos Jesus com amor tão grande. Como o ser humano queria chamar de amigo um traidor? Chamar de amigo amiga, uma falsa, um falso. Aquele que está prestes a fazer algo contra a sua vida. Mas Jesus chamou Judas de amigo. E é isso que Jesus passou para os discípulos. E disse, vem chegando para mim, para você, na palavra dele, o amor. Amar aquele que nos persegue. Porque Jesus, ele andou e foi até ao fim com teu amor, e dizendo, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que faz. Então Jesus, quando ele preparou, ensinando na ceia, a qual o apóstolo Paulo estava dizendo, Jesus, ele estava preparando algo para que a igreja tenha comunhão com a igreja e com ele. Ele embora dele, sempre lembrando dele. Porque a cada vez que nós participamos do corpo e do sangue de Cristo, nós levamos a nossa mente lá na cruz. Nós podemos ver Jesus sendo entregado, agonizando, saindo sangue do teu corpo até sair a última gota de água por mim e por você. E aí o véu se rasgou. No momento que ele está ali agonizando naquela cruz, após a Páscoa, após estar com seus discípulos, depois da ceia, a palavra fala que quando Jesus ele se agonizava, chegou o momento que houve treva, chegou o momento que Deus virou as costas para ele. O momento que Jesus disse, Pai, por que me desamparaste? A palavra vai dizer, Eloi, lama sabachthani. Que quer dizer, Pai, por que me desamparaste? Então Jesus, quando ele clamava, ele sentiu a ausência do Pai. Ele sentiu a distância de Deus. Porque Jesus, ele estava ligado no Pai, o Pai ligado nele, porque eles três são um. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Porque Jesus, ele foi gerado pelo Espírito Santo de Deus. E ele, como ele veio de lá, ele é um Deus dentro do homem, 100% homem, 100% Deus. Mas Jesus, em nenhum momento, usou a sua divindade para diminuir a sua dor. Ele usou o poder do Deus para fazer os milagres, mas não poupou a sua dor, usando a sua divindade para aliviar a tua dor, a tua angústia. Jesus, ele sofreu, assim como eu e você sentimos dor, ele também sentiu. Assim como você sentiu tristeza e angústia, ele também sentiu. Porque ele estava em um corpo humano, Deus dentro do homem. Então, por isso que às vezes muitos não entendem quando a palavra fala. Mas se Jesus é Deus, por que ele disse? Quando ele fala que nem os anjos, unicamente o Pai, nem o Filho do homem, sabe a hora que ele há de vir. Por que Jesus disse isso? Porque Jesus era Deus dentro do homem, e há coisas que não é revelada à carne. Mas o Deus em si, a divindade que ele é, ele sabia, mas a carne não era revelada. Assim como Jesus ali naquela cruz, sendo pregado naquela cruz, agonizando, o momento que ele sentiu a ausência do Pai. Pai, por que me desamparaste? Porque Jesus estava cheio de todos os pecados, e ali houve o afastamento de Deus dele. Porque o que afasta o homem de Deus é o pecado. Agora você imagina o afastamento. Por isso que Davi orava, Pai, Senhor,
Me tire todas as glórias, todos os reinos, não me tire de minha tua presença, porque nós somos dependentes da presença do Senhor, nós somos dependentes da presença dele sempre. Então Jesus ele sentiu essa ausência, porque o teu corpo estava cheio de todos os pecados de toda a humanidade. Então quando Deus ele se afasta, houve treva. Quando Jesus ele dá o seu último suspiro, houve-se um terremoto, a terra tremeu e o véu se rasgou. E houve-se um dos soldados que disse: verdadeiramente este é o Filho de Deus. Então quando Jesus ele dá o seu último suspiro, quando ele disse: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazes. Os discípulos é como se tivessem sentido desamparados, assim como ele sentiu aquele momento de ausência do Pai. Assim também os discípulos disseram, com certeza em seus corações: o mestre se foi. Mas no fundo, Jesus havia dito para eles que ao terceiro dia ele iria ressuscitar. Mas aí houve dúvida, porque quando Jesus ressuscitou, ao terceiro dia, Maria Madalena, que foi ao encontro dele, ele disse: vai, diz aos meus irmãos que eu estou aqui. E eles duvidaram. É por isso, como foi até falado aqui na noite passada, muitos tocam na mulher que prega. Tem igreja que não aceita a mulher ministrar a palavra. E a primeira mulher que pregou foi Maria Madalena, né? Aquela que disse: ele ressuscitou. Tem melhor pregação do que essa, e dizer que Jesus ressuscitou, ele vive para todo sempre. Então quando Jesus teve encontro dos seus discípulos, que eles estavam escondidos, Maria Madalena já tinha anunciado que o Mestre havia ressuscitado. Então aí quando o apóstolo Paulo, após Jesus ressuscitar, aparece em uma visão, ele cai no cavalo e Jesus disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Tudo é para ti. Então o apóstolo Paulo, quando viu a Cristo, a palavra fala que ele ficou cego. Mas aí em tempos ele voltou a visão. Quando Jesus diz para Ananias no encontro de Paulo, e ali a cura veio sobre ele, e ele pôde voltar a enxergar. Então o apóstolo Paulo ele ficou muitos anos, pelo que parece a palavra fala, que eu não lembro bem, que é 15 anos afastados, esquecido, até que ele volte e se junta aos discípulos. Mas não pense em você que foi fácil. Quando Paulo se junta com Barnabé, houve contenda com os discípulos. Pedro, que era ignorante, houve uma dificuldade de aceitação de Paulo, até que eles vieram entender o chamado de Paulo. Porque quando você vai ver em todos os livros, livro de Atos, livro de 1 Coríntios, livro de Efésios, todos os livros que falam, o primeiro título que fala: e este apóstolo Paulo, escolhido por Deus, por Cristo. Então, quem somos nós para rejeitar aquele a qual Deus chamou? Aquela que Deus escolheu, Deus chamou. Aquela mulher que Deus chamou, aquele homem que Deus chamou. Porque quando Deus determina, está escrito, está confirmado. E o homem não tem como contestar. Maria Madalena, Maria, aquela mulher prostituta, quando foi levada aos pés de Cristo para ser apedrejada, porque eles queriam tentar a Cristo: vamos pegar ele, vamos ver, porque ele disse que não veio derrubar a lei, ele não veio quebrar a lei. Então se ele não quebrar a lei, ele vai dizer para não apedrejar, mas se ele matar, que amor ele terá. De duas formas eles queriam julgar Jesus e pegar ele. Se ele disser: não é para apedrejar, ele iria dizer: não é tu que disse que não veio quebrar a lei? Então não és o Filho de Deus. Apedreja-os. Ela: não é tu o Filho de Deus que prega o amor, que não é olho por olho e dente por dente? Mas Jesus, ele conhecia os corações. Jesus, que faz tudo completo e nunca erra, ele diz que atira a primeira pedra aquele que não tem pecado.
pecado, começando do maior até o menor, jogando as pedras fora e indo embora. Então por isso que nós não podemos julgar e nem apontar ninguém. O que mais vejo, ele nega apontando pessoas que afastam da presença de Deus, que está imundo, que está no inferno, que não tem mais volta. Tem volta sim, tem conserto sim. Por isso, quando eu estava dizendo no momento do louvor, não é à toa que Jesus, ele foi capitão, filho de José, o capitão, porque Jesus ainda é aquele que conserta pão que nasce torto. Se não tem jeito para o homem, se o pão que nasce torto não tem jeito para Jesus, tem sim. Porque Jesus é aquele que veio para salvar aqueles que se haviam perdidos. Eu fico triste quando ouço os cristãos dizendo, quando eu passo em frente de bar, às vezes eu não falo nada, eu fico calado. Dizem, esse povo é tudo pro inferno. Às vezes tem gente no buraco quente. Quantas vezes eu ouvi pastor dizer, tem gente ali no buraco quente no bar ou aqui do lado aqui, vai tudo pro inferno, vai tudo pro inferno e continua assim. Mas eu penso, não vai, porque há uma chance, há um tempo. Porque enquanto os olhos estão piscando, há esperança. O tempo que eu tenho para apontar e lançar no inferno, esse tempo eu tenho para ir para pregar e dizer que Jesus ama. Porque a Bíblia, nem tudo está perdido. Mas quando você vai olhar, a pessoa que julga, você vai analisar o passado, afastou-se da presença de Deus, esteve no lamaçal e voltou com o tempo para Cristo. Mas aquele tempo não lembra, mas quando Deus os outros, quer apontar. E é isso que aconteceu com o Paulo. Por que eu não entro nessas partes? Porque eu gosto de pregar assim. Às vezes eu estou no Velho Testamento, eu vou no Novo e vou no Velho. Para mim, o Velho Testamento é sombra do Novo. Então, é sombra do Novo, tudo vem para chegar até Cristo. Então, eu gosto de ir andando, na palavra e dali, contando testemunho junto. Então, eu fico triste quando fala, porque não pense que eu e você fomos fáceis para a presença de Deus. Quantas vezes pessoas pregavam e diziam, Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e você dizia, eu vou aproveitar mais. Por que o outro eu não posso ter paciência com ele? Por que aquele que está na bebida, que está no vício, ele não tem jeito? Por que aquele que está no lamaçal, ele não tem volta? Aquele que até não entregou a vida para Cristo não tem conserto. Aqui mesmo, então, do lado aqui, filho do menino aqui do lado aqui, que eu não vou dizer o nome, ele preparou aqui, eu mexendo aqui no sol aqui, conversando comigo e dizendo que eu estou afastado há muito tempo, eu preciso voltar, mas eu estou sem força. Então há esperança. A esperança é a última que morre. Enquanto os olhos estão piscando, tem esperança. Então não podemos lançar a pessoa no inferno. Está na droga, está no inferno. Está na bebida, está no inferno. Não está não, ainda está nessa terra. E se permanecer, não ouviu a palavra, fechou os olhos, aí só Deus sabe. Mas enquanto está vivo, nosso dever é pregar e dizer a verdade. Não contar a verdade, é dizer que o caminho que não seja o seu é eterno. Mas não podemos profetizar que essas pessoas que estão na farra estão condenadas, porque muitos vão ser tirados de lá para a glória do Senhor, para pregar a palavra dele. Assim como aquela mulher prostituta sabia se perdido para muitos, mas Jesus disse, aonde foi pregado o evangelho, essa mulher será anunciada. Há muitas pensar, Jesus não vai, Jesus ele vai no boate, Jesus vai nas festas, Jesus está em todo lugar. Por que não há morte no meio da bagunça? Muitas das vezes. Às vezes acontece, muitas das vezes não. Por que eu quero dizer que não acontece? Porque acontece morte. Eu falo que poderia o diabo, todas as festas, todas as boates, passar o rodo. Mas é porque Cristo está lá livrando. Porque tem um traficante assassino que vai pregar a palavra, que vai ganhar almas para o Senhor. A mulher que não anda no caminho certo, anda na prostituição, anda errante, mas ela vai ser usada para pregar a palavra do Senhor e ganhar almas. Porque assim nós olhamos para Paulo. Paulo era perseguidor, matador de cristão, com cidadania romana, era um homem fluente, de grande sabedoria, poliglota, de grande ciência e conhecia bastante a palavra do Senhor. Este era o matador, o perseguidor.
Este foi aquele que segurou as capas para que aqueles apedrejassem a Estevão. E olha que tocou no ungido do Senhor. O escolhido de Deus, o diácono Estevão, que viu os céus abertos, e o filho do homem à direita do Todo-Poderoso. Então houve conserto para Saulo, houve esperança para Saulo. Por isso os discípulos, após demorar alguns deles receberem a Paulo, aceitá-lo. Houve contenda entre eles, houve dissensão entre eles, porque ele não batiam com Paulo, porque ainda tinha dúvida no início, mas a Paulo era um homem sincero também, que não gostava das coisas erradas, não gostava das coisas bagunçadas, ele gostava das coisas corretas. Então Paulo ele vinha para ensinar. Quem sabe eles até diziam, quem é esse para nos ensinar, se nós andamos com Cristo, nada lá. Então o apóstolo Paulo ele é aquele que matou, perseguiu, e Jesus o salvou, Jesus o alcançou. Então houve esperança para Saulo, Paulo, então há esperança para a tua família. Então há esperança. Então daí, meu irmão Moisés, era bom que ele mesmo contasse testemunho, né? Quem viu, né, conheceu ele na vila, né? Viu como é que ele andava. Mas eu nunca perdi esperança, eu sempre profetizava, minha mãe também. Mas sempre falava, né? Eu creio que ele vai na presença de Deus e vai largar a bebida, vai largar tudo, né? Quando falava assim, Moisés tem jeito, né? Ele nem sabe disso, né? Falava, aí não tem jeito não, tem sim. Mas para quem olhasse para ele, né? Você vai ter brigado depois, olhasse para ele, não via esperança, né? Manilda via, né? Quem via, né? Não via esperança nele. Mas mãe acreditou. E eu também não duvidava, eu falava com Gisele, não vai mudar. Cristo faz a obra, tudo é um tempo, não pode perder esperança, né? Não podemos perder esperança. A esperança é a última que morre. Cristo ainda é vivo. Ele ainda salva. Ele ainda não selou. Ele ainda não arrebatou a igreja. Ele ainda não disse que é o fim. Ele ainda vai arrebatar a igreja. Enquanto isso, ele está levando muitos individuais. Quantos servos, homens de Deus e mulheres de Deus estão sendo recolhidos? Mas ela vai chegar o dia do arrebatamento da igreja completa, subir, encontrar com ele dos aves. Então, e Moisés está aí, né? Largou tudo que fazia e está aí na presença do Senhor, e quem vê admira, né? Então há esperança. O que nós não podemos é desistir. Tomar cuidado com a nossa língua, porque nós somos profetas na nossa boca. Jesus diz, o pecado não é o que entra pela boca, mas sim o que sai da boca. Porque se você profetiza, o meu irmão vai mudar, a minha irmã vai mudar, o meu pai, a minha mãe, aquele vizinho, aquele meu amigo, vai voltar na presença do Senhor, ou vai pegar a vida para Cristo, a sua boca vai ser lançada o poder que vai chegar até aquela pessoa. Porque somos profetas. Porque esse poder Jesus nos deu de profetizar e acreditar, mas ele vai fazer. Então o apóstolo Paulo, ele perseguia, morreu salvo, porque ele disse, eu combati o bom combate, continuou na presença do Senhor, ele venceu até o fim, e ele disse, sejais meus imitadores como eu sou de Cristo. Então por isso que nós não podemos andar errante. Nós estamos na presença do Senhor, porque o que afasta o homem de Deus é o pecado. Mas Deus ele está ali, zelando, está cuidando, enviando anjos para guardar, para livrar da morte mesmo a pessoa estando lá na sala. Mas vai voltar, porque o filho pródigo, ele foi embora, mas voltou. E agora na segunda casa será maior do que a primeira. Sempre é assim que Deus faz. Então o apóstolo Paulo estava ensinando acerca da ceia, não é de qualquer maneira, porque o Senhor me ensinou, vocês estão fazendo de costume como se fossem coisas normais. Não, mas é algo precioso, é algo sobrenatural que Cristo preparou, porque a ceia começou aqui na terra e vamos ter continuidade lá, as bodas do Cordeiro. Então aqui nós servimos a ceia, um para o outro, mas lá é Cristo que vai nos servir. A ceia do Senhor. Então por isso que é importante a ceia, porque ela nos fortalece, ela nos mantém de pé, ela nos dá um significado que nós estamos dizendo, Senhor, eu estou com o Senhor.
Porque sem a ceia nós enfraquecemos. Porque vem na nossa mente, eu não sei ele, e vai esfriando, e vai esfriando. Quando você participa do corpo do sangue do Senhor, você está com parte com ele, e está se fortalecendo, porque Jesus disse: aquele que tem parte comigo, come a minha carne e bebe o meu sangue, porque ele é o pão que desceu do céu. Então esse pão, esse suco, esse representante do corpo e do sangue do Senhor, porque ele deu a ordem, eu também ensinei. Porque este é o meu corpo, é o meu sangue partido por vós. Jesus ele no meio, e os discípulos em volta, Jesus dividindo o pão e servindo o cálice e dizendo. Agora você imagina Jesus dizendo com voz triste. Porque o que vem na nossa mente, ele estava com voz triste. Porque Jesus estava nos seus últimos momentos ali com seus discípulos. Então quem é você que vai saber que vai morrer em breve, que vai falar sorrindo, alegre? Você vai falar triste, angustiado, dizendo assim como ele, com certeza disse aos discípulos: eis, esta é a última aqui. Mas eu tenho algo preparado na glória, eu vou vos buscar para mim mesmo. Não se tudo o vosso coração, pretendeis que eles também em mim. Na casa do meu pai, muitas moradas, se eu fosse assim, algum teria dito. Porque isso aqui, ó, que é nessa terra, é só sombra do que há no céu. É só semelhança. Tem noção aqui do céu, tem noção celestial. Terror aqui, lá terror de ouro. Tem puro aqui, lá tem puro de cristal. Tem água aqui, lá tem água cristalina. Tem água aqui, lá tem água da vida. E aonde a qual nós vamos participar das delícias. Às vezes muitos pensam: o que eu vou fazer no céu? É só andar no meio das flores? Não. Creio que lá também vamos participar, comer, né? Assim como a palavra fala, vamos participar do corpo santo de Cristo aceito. Então não vamos comer um pão e vamos beber um cálice lá, com certeza. Então a palavra fala que Jesus, quando ele morreu, ressuscitou, ele comeu com seus discípulos. E Jesus também fala que não se casa então em casamento, não como corpos de anjos. Então, como Deus faz tudo perfeito, Deus dentro do homem e o seu corpo sendo glorificado, recebendo o corpo de glória. Então, Deus dentro de mim, dentro de você, o Espírito Santo, e vamos subir e vamos ter um corpo de glória, assim como o corpo de Cristo. Vamos participar, comer das delícias do Senhor. Todas essas casas e moradas, porque Jesus disse: na casa do meu pai muitas moradas. Para entrar para a ceia, vou te dizer rapidinho. Houve até um pastor escatológico que fez capelania com a gente aqui, deu um curso de capelania. Ele disse algo que eu também tenho no meu coração. Não para a Bíblia, não sei se você pensa assim. Por que Jesus disse: na casa do meu pai muitas moradas, se não fosse assim, não vos teria dito, vou preparar lugar. Que moradas são essas? E que morada que ele vai preparar? Se já tem morada, ele vai preparar o quê? Alguns acreditam que são as moradas que os anjos caídos deixaram, a qual eles perderam o seu lugar. Uns acreditam que Jesus disse: eu vou preparar. Pois Jesus vai preparar aquilo que já tem. A morada que já tem. Na casa vai preparar muitas moradas. Eu vou preparar alguns lugares. E ele vai preparar para mim, para você, para nos receber. Eu também creio no meu coração. Posso errar? Posso. Mas eu creio que é o lugar que os anjos perderam. Eu já tinha isso na minha mente. E ele disse, afirmando isso. Né? Não está na Bíblia. Mas o Espírito Santo está revelando para a gente. Quem sabe tem mais gente que o Espírito Santo revelou isso também. Que a morada que os anjos celestiais perderam, que foram a terça parte dos anjos, não são poucos, são legiões e mais legiões. Então Jesus iria preparar aquilo que ele perdeu. Então o diabo tem ido de mim e de você. Aquilo que ele perdeu, nós vamos receber. Ele queria ser semelhante ao Altíssimo, ele não pôde ser, mas Jesus, Deus diz: façamos o homem conforme a nossa imagem, semelhança. Então somos semelhantes ao Todo-Poderoso. Gostaria